Vídeo do Nelson, tá? O assunto de hoje é um termo utilizado muitas vezes de forma bastante negativa, que é a discriminação. A discriminação foi selecionada na evolução das espécies como fator de sobrevivência. É só você imaginar, por exemplo, uma situação de um grupo de gazelas passeando na savana, num dia ensolarado. Elas estão lá comendo suas plantinhas, desfrutando. Uma delas percebe a presença de um leão. Ela imediatamente avisa as demais e elas vão procurar fugir na direção oposta e numa velocidade compatível que permita a elas a sobrevivência. Se você tiver um homem nessa mesma situação, no meio da savana, o que ele vai fazer? Vai depender da situação. Se ele é um caçador e ele detecta antes a presença do leão que o leão dele, ele vai procurar uma posição privilegiada para poder fazer para poder abater o leão de uma forma tranquila e segura. Se ele por acaso está na floresta, é um caçador, e o que ele percebe é que o leão detectou a presença dele antes dele detectar do leão, aí vai ser ao contrário. Ele vai procurar um abrigo e alguma forma de não ser perseguido pelo leão. O que isso nos mostra? Que discriminar o ambiente e as situações é essencial para a nossa sobrevivência. Se você, por exemplo, também entra num prédio e percebe que lá dentro desse prédio tem muitas salas, lousas, tem pessoas caminhando pelos corredores com mochilas, pastas, outros com avental e giz, você discrimina o ambiente, sabe que é uma escola, você deverá se comportar de acordo. Se você entrar num outro prédio e tem gente com macas, gente de branco, e um monte de... você percebe situação de sofrimento, você está no ambiente hospitalar e você deve se comportar também adequadamente. O mesmo acontece num casamento. Você vai numa festa de casamento, está todo mundo lá para quê? Para celebrar a alegria dos noivos, aquele momento. E aí alguém que acabou de se separar começa a falar mal de casamento e tudo isso. Ora, ele não está discriminando corretamente o ambiente ou ele está muito envolvido emocionalmente. Se ele vai para uma outra reunião, que é uma reunião de um grupo de apoio para recém-separados, obviamente que o comportamento dele é adequado, ele está lá exatamente expondo as emoções dele. Então, a discriminação depende muito da situação e ela é importante como fator de sobrevivência e deve muitas vezes nortear a nossa conduta de acordo com cada ambiente, cada situação. E também separando, obviamente, as questões emocionais que precisam ser vistas nesse quadro. Uma situação que dá para a gente verificar a possibilidade de haver um preconceito nessa discriminação é, por exemplo, imagina um sujeito que vai fazer uma reunião num lugar distante, um lugar bastante perigoso, ele acaba se atrasando e vai voltar para casa à noite. Ora, ele sabe que vai ter que andar algumas quadras para chegar no local que tem a condição para ele. E o que ele faz? Ele vai subindo a rua com muito cuidado e ele percebe um negro descendo essa mesma rua no sentido contrário. O que ele faz? Ora, imediatamente ele vira à direita e pega a próxima paralela para subir. O que nós podemos observar? Ele teve uma atitude discriminatória, por quê? Ele, sabendo que vê uma pessoa sentido contrário, que é uma região de alto risco, ele preferiu mudar a direção e evitar o contato. Foi preconceituoso por ser negro? Não dá para saber. Só que aí nessa segunda rua que ele está subindo, ele vê no sentido contrário, da mesma forma, vindo um homem branco. O que ele faz? A mesma coisa, ele vira novamente à direita para pegar a próxima paralela e continuar subindo. Então o que nós podemos saber? Ele discrimina homens como perigosos e toma um certo cuidado de ir para uma outra rua. Ok, aí ele está na terceira rua subindo, e o que acontece? Ele percebe descendo uma jovem franzina pela rua, ele sobe tranquilamente e ao passar por ela ele é assaltado. O que aconteceu aqui? Ele discriminou? Sim, ele discriminou que era uma mulher. Concluiu o quê? Que não era perigosa. Isso foi o quê? Um preconceito? Pode ser. Ou pode dizer simplesmente, não, mas a maioria dos crimes é cometidos por homem. Pode ser. Mas o que aconteceu de fato? Ele não estava tão atento ao ambiente. Se realmente ele achava que uma mulher não era perigosa, por que ele simplesmente não observou melhor essa mulher?
Como que uma mulher jovem, franzina, desce num lugar perigoso, vê ele subindo do lado oposto, uma pessoa que não é da região, e ela não toma nenhum cuidado, absolutamente nada. Se ele tivesse pensado nisso, talvez ele perceberia, com uma discriminação mais atenta do ambiente, que ela era uma ameaça, que não era simplesmente uma jovem franzina, mas sim uma pessoa que estava armada e disposta a fazer um crime. Então, o que a gente percebe nessas coisas é que a discriminação ela é sempre necessária. Só que muitas vezes ela pode ser avaliada de formas bastante diferentes. Vamos ver, por exemplo, uma outra situação. Uma pessoa bastante recatada, aquela pessoa tímida, assim, está numa festa, né? E nessa festa chega uma pessoa que é dita e conhecida como LGBT, muito assim expansivo, alegre, extrovertido, né? E o que essa pessoa faz? Ela se retrai. Ora, você poderá dizer, o que ela fez? Ela discriminou alguém muito expansivo e tal? Ou ela teve um preconceito? Ou ela é homofóbica mesmo? Aí é difícil, porque vai depender de como ela se comportaria com uma pessoa, por exemplo, também gênero, se fosse cis masculino, por exemplo, que também é expansivo, alegre, divertido. Se ela fizesse a mesma coisa, o que estaria sendo percebido? Que ela é uma pessoa muito introvertida e que não gosta de estar perto de gente que é muito centro das atenções. Ela gosta de passar desapercebida. E nada efetivamente contra a pessoa ser LGBT. Então, em outras palavras, a ação dela não é relacionada a um grupo, mas é relacionada a todos. E, finalmente, um exemplo que para nós é muito tocante no dia a dia, que é a ação policial. Ora, você tem um grupo de policiamento ostensivo em regiões da cidade, onde se percebe que há um maior risco para a segurança. Então, imagina que tem um grupo trabalhando numa área específica. A primeira coisa que esse grupo policial tem que saber é o perfil, as pessoas. Então ele tem que ser capaz de discriminar quem são os moradores dali. Qual é a população flutuante? Aqueles que vêm visitar pessoas ali, aqueles que vêm fazer comércio, comprar, vender, né? E finalmente, quais são as estatísticas ligadas aos crimes na região? Então suponha que, por exemplo, naquela região, os crimes são cometidos principalmente por motociclistas brancos. 80% dos crimes é motociclistas e 80% dos que cometem crimes são brancos. E, obviamente, eles vão fazer abordagens para evitar realmente a incidência de mais assaltos. O que se espera? É que eles abordem mais motociclistas do que caminhantes e também mais brancos do que negros. Por quê? Porque há uma incidência maior. Agora, se obviamente você perceber pelas estatísticas que eles abordam muito mais negros do que brancos, é obviamente uma situação preconceituosa. Poderá ser enquadrada como racismo? Depende, mas é preconceituosa e não é boa. Então, a ação ela tem que estar voltada para aquilo que se tem por ciência, por conhecimento, que possa ser discriminado com uma situação de risco. Então, basicamente, o que a gente percebe é que o preconceito ele é sempre dirigido para um grupo, ele não é dirigido para o todo. Então isso você consegue com bastante assim, análise crítica perceber, a não ser que a pessoa declare-se contra algum grupo. E a discriminação ela é de fato selecionada na evolução da espécie como um fator de sobrevivência. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido legal e ajude algumas reflexões. Um abraço.